Redação Novo Tempo de volta. E essa semana chegamos a um marco de 500 dias para os Jogos Paralímpicos de 2016. No entanto, apesar do bom desempenho dos paratletas brasileiros, o evento ainda é pouco incentivado pelo povo brasileiro, o que só reflete o descaso que os deficientes físicos recebem diariamente. Bom, só para aproveitar aqui o começo, antes a nomenclatura era Paraolimpíadas. E o comitê decidiu, que a partir de não sei qual foi a data, agora se pronuncia Paralimpíadas. Eu ia perguntar isso agora, como convidado, desculpa assim a minha ignorância, entre um Olimpo aqui de conhecedores tão profundos, Cadê o Olimpo? Eu falei assim, Paralímpicos, eu quase ia falar assim, André, mas tem alguma coisa errada, a gente já está acostumado a ouvir Paraolimpíadas, então pode falar Paralímpicos. As duas formas estão certas, mas se tem adotado Paralímpico atualmente. O Comitê Paralímpico agora, ele recebeu uma pressão internacional para que fizesse essa mudança, para que ficasse homogêneo todas as falas, todos os países de fala portuguesa. Então, Cabo Verde, Portugal já usava Paralímpico e aí então agora todo mundo que fala português usa Paralímpico. Bom, esclarecido a nomenclatura, veja bem, eu tenho um dado aqui de que o Brasil conseguiu 43 medalhas nos últimos Jogos Paralímpicos, ficando na 7ª posição. Já nos Jogos Olímpicos, nós ganhamos apenas 17, terminando na 22ª colocação. Ou seja, o desempenho dos nossos paratletas está bem superior do que aos atletas comuns, mas mesmo assim há uma falta de apoio por parte dos brasileiros, da mídia, em divulgar, porque a gente não tem patrocinadores, por exemplo, e nem tem o mesmo alcance midiático. E veja bem, se fosse para comparar assim, questão de campeões, os paratletas estavam na frente, era para eles terem mais cobertura. Se você parar para pensar, a gente até no Jornal da Novo Tempo, nessa semana que passou, a gente conversou com um publicitário, e a gente tem um outro publicitário aqui, o pastor Adeus também é publicitário, e ele falou um negócio interessante, do ponto de vista dos mercados publicitários, geralmente você tenta atrelar uma marca a um profissional de sucesso, alguma coisa do tipo. Então, se você parar para pensar desse ponto de vista de que é muito superior o desempenho dos atletas paralímpicos em relação aos próprios atletas olímpicos brasileiros, seria muito mais vantajoso para uma marca ligar a imagem da sua marca a um atleta paralímpico, porque a chance dele ter sucesso e a sua marca estar mais exposta supostamente seria maior. André, eu fico pensando assim, a Olimpíada ela se resume numa palavra chamada superação. Em tudo você sonha, A Olimpíada a gente para ver um recorde mundial ser batido, recorde olímpico, superação em todos os extremos, Mas realmente muitas vezes depois que a Olimpíada acaba que vão começar as histórias mais fortes de superação, porque é superação você bater um recorde mundial em 100 metros rasos, só que é mais superação ainda você que não tem perna bater um recorde, você que não enxerga, você que não tem um braço nadar. Isso sim seria a essência da superação. E falando da publicidade, storytelling hoje é uma palavra que a gente usa, o mercado usa. Conte uma história, você agrega um valor quando você emociona. Esses dias eu vi lá uma história de uma menina que escreveu no deserto uma imagem para o pai lá no espaço ver que era astronauta para vender marca de carro. Uma história que me emocionou, uma propaganda que está ganhando prêmios aí no mundo. Eu penso nas histórias que seriam contadas por detrás de para atletas, assim que expressa corretamente, de para atletas que aí vivem o extrato máximo e extremo da superação de vida. Mas eu tenho um contraponto, Adair, para falar sobre isso. E foi até uma declaração do próprio comitê falando justamente disso, que a mídia poderia começar, é claro, é superação, Ok, a gente não vai negar isso e é bonito mesmo, mas expor os feitos atléticos dos paratletas. Não sei se eu posso usar essa pena, essa pena, não posso usar essa palavra. Por pena, a gente fica sensibilizado. Por pena, mas assim, os feitos atléticos dos próprios paratletas, valorizar esse lado profissional deles e cada vez menos esse lado de superação, Até a expressão, não sei se vocês já leram ou já viram alguma questão sobre isso, eu de repente estou falando alguma coisa aqui que não tem a ver, mas por que para-atleta? E não simplesmente atleta. Tudo bem, são modalidades diferentes e eles têm que estar numa Olimpíada diferente, Não dá para pegar alguém que tem perna, correr com alguém que não tem perna. Mas agora, são simplesmente atletas, não são? São, mas eu acho que surgiu de Paralimpíadas, que é uma Olimpíada paralela, entendeu? Acho que surgiu daí a palavra e como veio Paralimpíadas, porque é uma
Olimpíada paralela ver os paratletas. Acaba que a própria nomenclatura já acaba colocando em segundo plano. Pois é, mas eles são atletas, então aí superando os obstáculos, como o Dailson falou, superando os obstáculos, assim como quem não tem nenhuma deficiência está tentando superar as suas. Né? Mas falando sobre a parte da mídia, voltando nesse assunto que é bastante importante a gente comentar aqui, realmente houve um crescimento, né? O Comitê Paralímpico, ele existe há 15 anos, o movimento existe há um pouco mais de 20, então é recente, tem esse crescimento. Acho que nos Jogos de 2004 e 2008 ficou mais evidente isso, mas ainda tem muito ainda a crescer. Só que tem uma coisa que eu li e que fez muito sentido. Primeiro, se a gente considerar, é um pouco complexo que eu vou dizer, mas vamos lá. Primeiro, se a gente considerar que o nosso país é o país do futebol, então, desses 100% que a gente tem de mídia sobre esporte, boa parte dela já é sobre esporte. Aquele pouquinho que sobra é sobre futebol, né? Esporte só sobre futebol. Aquele pouquinho que sobra para outras modalidades já é uma fatiazinha. E ainda para falar sobre Paralimpíada, sobram menos ainda. Então, a gente tem que considerar isso. E outra, quando a gente fala sobre caderno de esporte, em qualquer jornal ou um programa esportivo de televisão, a gente nunca acompanha a vida de paratletas. A gente sempre acompanha o campeonato brasileiro, sei lá das quantas, e modalidades essa e aquela ali, mas nunca tem esse acompanhamento dos paratletas. E só acontece nas E é uma situação que daí acontece que é um problema tanto para os atletas olímpicos quanto para os atletas paralímpicos, que é aquela situação, né? Você só ganha destaque no momento que acontece uma Olimpíada ou uma Paralimpíada. Ou seja, a cada de 4 em 4 anos surgem esses atletas, mas eles estão trabalhando todos os dias, entendeu? Não são só as Olimpíadas, as Paralimpíadas que são um evento para esses atletas. Tem ao longo do ano, ao longo de todos os anos, várias competições internacionais das quais eles participam. Mas como você falou, o Brasil, eu coloco entre aspas país do futebol, porque se você comparar Brasil com outros países até da América Latina, você vai ver que o país do futebol aqui fica bem atrás em muitas coisas, em número de estádio, em número de torcedores, em número de gente que vai aos estádios, é muito para trás. Então, você pensa em país do futebol só porque é o mais fácil, né? Qualquer coisa aí você chuta e virou bola. Mas aí nesse aspecto eles ficam ainda muito mais distantes da realidade do brasileiro. E o que você está falando aí? A gente não sou pessimista, eu amo esse Brasil, sou brasileiro e amo estar aqui, mas acaba que numa situação como essa a gente confirma aquela expressão que o Brasil muitas vezes é o país dos fogos de artifício. O que é o fogo de artifício? É aquele negócio que na hora que explode é lindo, depois acaba. Então, vai parar todo mundo nas Olimpíadas. Copa do Mundo, um dia antes, todo mundo entra em pânico, faz aquela festa. Depois, acabou, descaso, desinteresse, já passou, os grandes... E numa Olimpíada e numa Paralimpíada, imagine, eles vivem do momento dos fogos de artifício, que é o momento da Olimpíada ou da Paralimpíada, e tudo que vem antes e depois. E me diga se o Brasil não vira as costas para muitos dos seus atletas. Acabou, desaparecem as doações, desaparecem os patrocínios, e como é que você vai se fazer um herói que tanto brasileiro espera desde o 7-1, um sonho de consumo nosso, de querer vibrar com o esporte? Eu quero ver. Eu não tenho muita essa fé questão que isso vai acontecer. Suzane segurando minha mão pra não falar. Gente, olha aí, ó. Olha, eu estou sendo... O convidado tá falando demais, eu vou falar menos, viu? Não, olha, são muitas emoções aqui no Redação, porque a gente fica ansioso para discutir. Eu mesma gaguejei aqui um monte, tentando colocar aqui na roda os meus já dava tempo de eu ter falado o que eu queria. Já. Mas tem uma pessoa... Ela fez isso comigo semana passada. Eu lembro. Não, mas tem uma pessoa que o nosso diretor, ele me controla aí, eu começo a ficar um pouco agitada. Falando nisso, uma ONG russa criou uma ação de comunicação diferente para surpreender pessoas que estacionam em vagas de uso exclusivo de deficientes físicos. Dá só uma olhada. A ONG Dislife de Moscou criou a campanha Mais do que um Sinal. Os carros de cadeirantes geralmente têm um adesivo. A vaga possui um sensor que identifica o adesivo. Mas quando o cidadão não tem o adesivo, um holograma de um cadeirante real aparece. Pare! O que você está fazendo? Não sou apenas um aviso no chão. Não pense que eu não existo. Por que você está surpreso? Esta vaga é para deficientes. Sim, eu sou de verdade. Por favor, ache outra vaga para estacionar. A ideia da campanha é provocar mudanças de comportamento nos motoristas em Moscou e tem dado o que falar.
Eu enfrento muitos desafios todos os dias. O seu único desafio é respeitar os meus direitos. Sensacional, né? Fortíssimo. Muito boa essa campanha, muito bem inspirada. Bom, nos restaram aqui apenas... Aliás, nos restaram não, né? Restaram apenas um minuto para a gente falar sobre esse assunto. Eu achei muito interessante essa campanha que eles fizeram e eu vi alguns outros vídeos e eu gostaria de comentar um que foi feito de maneira individual. Uma pessoa resolveu pichar o carro de quem estava estacionando na vaga para o deficiente. Ele pichou aquele mesmo símbolo que tem lá. A pessoa chegava e via aquele carro, ficava super indignada com a situação, mas em nenhum momento ela pensou, poxa vida, né? Estacionei nessa vaga. Teve uma mulher mesmo que falou, deve ser o namorado, o marido, falou, eu falei pra você não estacionar nessa vaga, você insistiu em querer estacionar aqui. Tipo, ele ficou indignado com o pichador, né? Mas ele não ficou indignado em estar ocupando aquela vaga. Pra mim, a coisa mais marcante dessa campanha é a frase final que apareceu do rapaz, ele falando assim, eu tenho vários desafios no meu dia a dia. O teu único desafio é respeitar os meus direitos. Isso resume tudo pra mim. E a seguir, a senadora Marta Suplicy pede pra sair do PT. A gente volta já.